Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus amigos, bom dia a todos. Estamos aqui hoje felizes por podermos iniciar um novo programa, a convite desse querido Tavares, nesta rádio, nesta web rádio que leva tanta luz aos corações de todos que têm a oportunidade desse contato maravilhoso com essa estação em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário do dia ou da noite. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar. Hoje nós vamos iniciar o programa e vamos falar um pouquinho da vida e da obra de Humberto de Campos, conhecido entre nós de Irmão X. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena prece para que possamos nos preparar para podermos receber entre nós o conhecimento, conhecer um pouquinho a experiência desse espírito tão valoroso que hoje, em espírito, traz tanto conhecimento, traz lições que são de vida eterna, assim como Jesus
tantos outros espíritos, mensageiros do Cristo, trazem para nós, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Então, que Jesus abençoe o nosso propósito de estar aqui, que abençoe o nosso momento, que abençoe esta oportunidade de podermos trazer a paz ao coração de todos aqueles que buscam nesta rádio esta luz e esta paz. Então, meus amigos, eu quero também pedir a todos que possam contribuir comigo. Aqueles que têm alguma história, alguma outra parte da história de Humberto de Campos que a gente não vai falando, eu não vou falar tudo hoje, nós vamos estar conversando um pouquinho, e cada semana vamos trazendo algo mais. Né? Através dos prefácios dos seus livros, nós vamos aos poucos também conhecendo esse grande autor. Então, Humberto de Campos Veras, que esse era o nome completo dele, ele era jornalista, crítico, contista, político, cronista, poeta, escritor e memorialista. Só isso que ele fez ao longo da sua vida, e ele só viveu entre nós por 48 anos. Então, ele nasceu na cidade de Miritiba. Hoje, ela recebe o nome de Humberto de Campos. Então, a cidade de Miritiba era na época em que Humberto de Campos nasceu. E ele nasceu, no Maranhão fica esta cidade. Ele nasceu em 25 de outubro de 1886 e faleceu no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1934. E, como um escritor, poeta, e tudo de bom que ele podia trazer para nós, ele traz uma poesia onde ele escreve sobre Miritiba. E eu trouxe, porque eu achei muito linda, e nós vamos percebendo aos poucos como era a fala desse espírito ao longo da sua caminhada. E depois nós vamos vendo hoje o que ele vai trazer nos livros que nós vamos estar aqui trazendo suas lições. Então ele diz assim, essa poesia fala assim de Miritiba. É o que me lembra uma soturna vila, olhando um rio sem vapor, nem ponte, na água salobra, a canoada em fila, grandes redes ao sol, mangais de fronte, de um lado e de outro, fecha-se o horizonte. Dá 2 ruas somente, a água tranquila, botos no pré-amar, a igreja, a fonte e as grandes dunas claras onde o sol cintila. Eu, com 6 anos, não reflito ou penso. Põe-me no barco, mais veleiro, e a bordo, minha mãe, pela noite, agita um lenço. Ao vir do sol, a água do mar se alteia, range o mastro. Depois, só me recordo deste doido lutar por terra alheia. Então, assim, aqui com esta pequena poesia, ele vem falar um pouquinho do que era para ele Muritiba. E a gente sabe que os poetas, quando escrevem, têm toda uma linguagem, né? Antigamente, principalmente, eles tinham uma linguagem rebuscada que muitas vezes nós precisamos parar para avaliar. Aquele que já conhece o que aquele espírito está falando, o que aquele, nessa época, era um homem encarnado, tem condições de enxergar à sua volta. Né? E também com que facilidade. Hoje, as poesias que nós conhecemos, elas são, nós lemos, quando temos as músicas que nós vamos ler, as poesias das músicas, elas são banais, corriqueiras muitas vezes, né? Às vezes nós precisamos interpretar aquilo lá, mas
vamos percebendo a beleza do escrito que era antigamente, como era os versos eram, como é que eram feitos, né? A poesia tem uma história que, ao ser contada, nos traz, nos remete a começar a perceber aquilo que o autor traz em seu coração. Então, foram os seus pais, foram Joaquim Gomes de Farias Veras, e ele era um pequeno comerciante, e Ana de Campos Veras, sua mãe. Ele perdeu o pai com 6 anos. Humberto de Campos deixou a cidade natal com a família, né? E foi levado para São Luís. De infância pobre, desde cedo começou a trabalhar no comércio como meio de subsistência. Dali, aos 17 anos, passou a residir no Pará, onde conseguiu um lugar de colaborador, e olha, com 17 anos, e redator na Folha do Norte e pouco depois na Província do Pará, que eram jornais locais. Em 1910, ele publicou o seu primeiro livro, que era uma coletânea de versos intitulada Poeira. Em 1912, transferiu-se para o Rio de Janeiro, entrou para o Imperial, que também era um jornal naquela época. Ele passeou bastante pelo Brasil, né? Veio para um lado, para o outro, mas aquilo que onde lhe oferecia um trabalho, onde era a oportunidade de trabalho, né? Na fase em que ele trabalhava, um grupo de escritores ilustres, como redatores ou como colaboradores, entre os quais Goulart de Andrade, Rui Barbosa, José Veríssimo, Júlia Lopes de Almeida, Salvador de Mendonça e Vicente de Carvalho. E olha, então ele foi trabalhar nada menos do que com essas pessoas que também eram bastante conhecidos na época, e nós temos até hoje, né, a literatura desses irmãos. João Ribeiro era o crítico literário, porque sempre tem aquele que vai fazer, que escreve as críticas, né, nos jornais. O diretor José Eduardo de Macedo Soares participava da segunda campanha civilista. Humberto de Campos ingressou nesse movimento. Ele foi político também, né? Humberto de Campos, mas logo depois, o jornalista militante deu lugar ao intelectual. Ele continuou a escrever e aí foi nessa transição ele usou um pseudônimo de Conselheiro 20. Ele assinava suas crônicas, seus contos, com esse nome. E hoje está reunido em vários volumes dos seus livros, essas crônicas que ele escrevia. Em 1923, substituiu Múcio Leão na coluna de crítica do Correio da Manhã. E assim, e outra coisa que nas pesquisas eu estive vendo, que ele não teve muito estudo acadêmico por si assim na escola. Ele era autodidata. Ele estudava sozinho. Tudo que ele conhecia de esforço próprio, daquilo que ele buscava, porque não tinham condições, ele tinha que trabalhar, né? Não é como hoje, né, que você trabalha de dia e estuda de noite. Antigamente não tinha isso, você estudava durante o dia e à noite as escolas não funcionavam, não nessa época, né? Em 1920, já acadêmico, foi eleito deputado federal do Maranhão. Volta ele para o Maranhão. A Revolução de 1930 dissolveu o Congresso e ele perdeu o mandato. O presidente Getúlio Vargas, que era admirador do talento de Humberto de Campos, procurou minorar as dificuldades do autor de Poeira, porque ele admirava muito esse livro, né? Dando-lhe os lugares de inspetor de ensino e de diretor da Casa Rui Barbosa. Em 1933, ele publicou o livro que se tornou mais famoso da sua obra,
intitulado Memórias, crônicas do começo da sua própria vida. Então, ele escreveu nas memórias, nas crônicas que ele escreveu no livro, contando a sua própria vida. O seu diário secreto de publicação póstuma provocou grande escândalo pela irreverência e malícia em relação a contemporâneos, porque ele já também fez muitas críticas, né, às pessoas que estavam, que foram da convivência dele, né? Ele era autodidática, grande leitor, ele tinha a capacidade de decorar. Então, inclusive, uma entrevista com o filho falava que ele era decoreba, porque ele lia um livro, ele sabia o livro do início ao fim, com todos os detalhes. E ele tinha essa facilidade de decorar. Acumulou erudição, coisas que ele foi adquirindo nessas grandes leituras, né? E ele utilizava nas suas crônicas. Quando ele adoeceu, ele era jovem ainda, nasceu um novo Humberto, cheio de compreensão, caridade, bondade, piedade com as fraquezas e sofrimentos dos seus semelhantes. Por quê? Porque nós sabemos que com a dor, ela nos transforma. A dor permite que nós possamos enxergar no outro também a dor que ele vivencia. Ela minimiza em nós vamos dizer assim, eu não diria algo. Fugiu uma expressão. Mas diminui o nosso ceticismo, diminui a nossa carranca de que, sabe, ser muito razão. A dor, ela vai minimizando isso. Lógico que a razão, nós temos inteligência, nós fazemos uso da razão, mas ela vai transformando isso em compreensão, em procurar entender a própria dor, para poder, assim, entender a dor do outro. E foi isso, conforme essas coisas vieram acontecendo, porque ele tinha problema nos olhos e nos rins, né? E ele perdeu a visão, inclusive, fez muitas cirurgias também, e foi um tempo de muita dor. E, como um bom poeta e escritor, ele também escreveu sobre a dor, a sua própria dor. E eu vou ler para vocês aqui essa poesia que ele fala da dor. Dor há de ser uma estrada de amarguras, e andá-la-ás sozinho, vendo sempre fugir o que procuras, disse-me um dia um pálido adivinho. No entanto, sempre hás de contar venturas que jamais encontrastes. O teu caminho, dirás que é cheio de alegrias puras, de horas boas, de beijos, de carinho. E assim tem sido. Escondo os meus lamentos. É meu destino suportar sorrindo as desventuras e os padecimentos. E no mundo hei de andar neste desgosto, a mentir ao meu íntimo, cobrindo os sinais destas lágrimas no rosto. Olha, aqui já é um pouco mais fácil compreender aquilo que ele está trazendo. Quando ele fala da dor, ele está mostrando que realmente a dor é um ato de crescimento para mim mesmo. E o que eu preciso, e adianta eu sentir dor e maltratar os outros? Não. Nesse processo eu preciso fazer uma interiorização íntima para poder compreender a beleza, compreender o que é a dor na minha existência. Olha, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso esse processo que
nós vamos compreendendo aos poucos como ele vinha trazendo todo o sofrimento, porque ele teve uma vida bastante sofrida e ele era um espírito muito triste, muito. Depois, logicamente, quando ele vai conhecendo, vai se desenvolvendo, ele vai mudando. Hoje a gente vê pelas lições que ele nos traz o quanto esse espírito, né, se transformou. Mas ele era um espírito bastante triste na época, pelas consequências da sua própria vida, né? Chegavam de todo o Brasil cartas que buscavam consolo e esperança para suas dores. E ele respondia a todos através dos jornais, com suas crônicas, a levar alento e esperança a todos. Então as pessoas mandavam as cartas para ele. Como ele não tinha como devolver, escrever as cartas e mandar de volta, ele escrevia no jornal. E todas as cartas eram respondidas, mas ele levava esse alento, né, esse acalento no coração de todos. Amigos queridos, eu vi que a gente tem bastante perguntas aqui, mas eu vou continuar só, falta pouco do que eu trouxe para a gente poder ter uma ideia geral, e depois eu vou respondendo as perguntas, tá bom? Isso é muito bom, porque a gente pode trocar mais, aquelas que eu não tenho como responder, eu procuro para na semana que vem estar trazendo. Se a gente puder fazer um programa mais interativo ainda, é uma beleza, porque vamos trocando entre nós, porque depois nós vamos trazendo as lições dos seus livros para que a gente possa refletir. Em 1910, publicou seu primeiro livro, que era uma coletânea de versos que ele já tinha feito, que se chama Poeira. É estranho, né? Mas tem tudo a ver com aquilo que esse espírito estava sentindo, né? Aí que a gente vê o que tinha naquele sentimento. Eu, pelo menos, quando li essas poesias, essas falas, essas crônicas, esses versos dele, eu sentia a tristeza daquilo que ele estava falando. Para mim, né? Foi assim que eu senti. E eu trouxe essa poesia Poeira, porque é um livro, mas tem a poesia escrita Poeira. Aí ele fala assim nessa poesia: poeira leve, a vibrar as moléculas. Poeira, que um pobre sonhador, à luz da arte, risonho, busca fazer faiscar. Pó que se ergue à carreira do mazepa do amor, pela estepe do sonho. Para ver-te subir, voar da crosta rasteira, da terra a trabalhar todas as forças ponho, e a seguir teu destino, enlevada a alma inteira. O teu ciclo fará, seja suave ou tristonho. Não irás com certeza alto ou distante. O insano pó não és que, a trovar o céu claro da Itália, traz o vento a bramir o deserto africano, que és o mínimo pó de uma estrada sem povo, que pisando uma vez pelo ambiente se espalha, sente um raio do sol, cai na terra de novo. Olha, quando a gente pensa, lê, ouve, né, essa poesia da poeira, a gente imagina, né? Quando qualquer coisa que a gente faça, que a gente não tem essa percepção total da poeira, a gente consegue ver num faixa de luz, de repente, que a gente vê quantas partículas, né? Quantas moléculas ali, aquilo é tão fininho, e ela vai distante. Muitas vezes não vai alto, né? Dependendo do peso. Mas qual é a finalidade dela? Cair na terra. E eu fiquei pensando, se a gente traz essa poesia para a nossa vida, assim é a nossa vida. No meio
deste infinito, que esse universo, não só o planeta, do universo, nós somos uma poeira, que em momentos estamos num local, outros momentos estamos no outro, que a nossa vida é a vida espiritual, onde o alto e distante nos espera, mas que para a gente crescer, nós precisamos voltar para a Terra. Eu não sei, mas eu fiquei com essa sensação, isso me trouxe essa reflexão, essa poesia. Então, é trazer para si, para compreender o que aquele espírito, esse autor estava querendo dizer para nós com essas poesias. Ele é assim, aquele que tem essa capacidade de escrever com essa singeleza, mas trazendo também a dor que sentia, é lindo de ver como o desenvolver das épocas, até as palavras foram se modificando, né? A forma de escrever, as palavras foram. Hoje nós temos muitas coisas que é tudo reduzido, nós não falamos as palavras completas, não é né? Então, assim, nós somos modificando um pouco essa língua tão linda que é a língua portuguesa, né? Que é a nossa língua. Então, mais um pouquinho dele, ele fala assim: eleito pela Academia Brasileira de Letras em 30 de outubro de 1919, para a cadeira número 20. Essa cadeira tem como patrono Joaquim José de Macedo, e o seu fundador foi Salvador de Mendonça. E hoje, Gilberto Gil, que todos nós conhecemos, né, que é cantor, compositor, instrumentista e também foi nosso ministro da Cultura, ele ocupa esta cadeira de número 20, que foi ocupada por Humberto de Campos. Humberto de Campos foi o terceiro a ocupar essa cadeira. Então, olha que eu achei muito interessante. Tem coisas que nós vamos aprendendo que parece que não faz muito sentido, mas quando nós percebemos o quanto que nós somos próximos do que é o passado e do que é hoje, né? Então, hoje, nesta mesma cadeira onde sentou Humberto de Campos, também essa cadeira pertence a Gilberto Gil hoje. Olha que privilégio também desse espírito. Tantos outros já passaram, né, ao longo desse período, mas vamos trazer de antes para hoje. Então, eu achei muito legal essa fala trazendo a comparação com o dia de hoje. Em 1933, ele publicou o livro mais famoso de suas obras, que é Memória, que é a crônica do começo da vida dele, né? E com isso, e com esse livro, ele ficou muito conhecido no Brasil e se fez amado por todo o povo brasileiro, especialmente na Bahia e em São Paulo. Foi através desse livro que ele começou a ficar assim conhecido mesmo no meio e sendo admirado, né? Seus padecimentos aumentavam dia a dia. Ficou cego, como eu disse, teve que se submeter a diversas cirurgias, morando em pensão, longe da família, porque ele era casado, teve 3 filhos. Sua família era de dores, sua vida era de dores e sofrimentos. Então não teve uma vida fácil mesmo. Então, nas páginas do seu livro, Notas de um Diarista, há o seguinte comentário feito por ele, que é muito oportuno e eu achei muito emocionante também, que diz assim: o Espiritismo é atualmente das religiões a única que ainda faz milagres. Abatido pelo sofrimento, sugestionado pela esperança, aquele que a ela recorre já leva no coração ferido metade do milagre.
Abençoado seja tu, meu Deus, que me concedeste a graça dos altos prazeres do Espírito, este consolo de viver a vida do seu pensamento, que seria de mim, na verdade, sem essa bênção do céu. Ao sentir-me no limiar da velhice, pobre, doente, feio e, sobretudo, sem amor e sem amigos. Os homens e as mulheres me deixaram nu, como um mendigo, mas Deus, na sua misericórdia, vestiu-me de estrelas. Eles já foi seus primeiros contatos, né, com o Espiritismo, em vida ainda, mas já no final da sua vida. E é engraçado, né, que aqui ele fala de velhice, ele desencarnou com 48 anos. Hoje nós estamos aqui, olha, é que antigamente o tempo de vida era bem menor do que é hoje. Né? Hoje nós estamos aí com 100 anos, a média das pessoas entre 80 e 100 anos. Mas antigamente, nessa época, era um tempo em que as idades já ficava velho logo, né? Então, 48 anos já era velho, meu Deus. Eu só tenho 20 anos a mais, gente, e não me acho que estou velha ainda. 3 meses após o seu desencarne, voltou do além, através do jovem médio de 24 anos, Francisco Cândido Xavier. Começou a escrever o livro Crônicas de Além-Túmulo. Eu tenho esse livro também bem antigo já. Após vários livros serem escritos e publicados, os familiares de Humberto de Campos entraram com processo junto à Federação Espírita do Brasil, exigindo direitos autorais sobre os livros. A FEB ganhou a causa e Humberto de Campos, constrangido pelo ocorrido, ficou por longo período de tempo sem escrever. Ele se afastou de Chico Xavier porque foi um constrangimento para um espírito que compreende o valor deste trabalho, né? Mas os encarnados ainda somos espíritos materialistas. Quando voltou a escrever, passou a usar o pseudônimo de Irmão X. Cláudio Bueno da Silva escreveu o livro O Menino Livre de Meritiba, que ele conta um pouco da história, conta a história de Humberto de Campos. E nesse livro também ele escreveu sobre envelhecer. E vai a poesia. Ele tudo transformava em poesia, né? Isso é muito lindo. E diz assim a poesia: na manhã da existência, ouvindo o peito que previa teu vulto no caminho, dentro em minha alma levantei teu ninho, e nesse ninho preparei teu leito. Desceu a tarde e ainda me viu sozinho. Murcharam as flores que de leve ajeito, de novas rosas, tua colcha enfeito. E o travesseiro novamente alinho. Cai tristonho o crepúsculo na estrada. Alongo os olhos, atirando um beijo à forma vaga do teu corpo. E nada. Recomponho as palavras que não disse, e apagando a candeia do desejo, adormeço na noite da velhice. O que ele está mostrando aqui? Que é do início ao fim da vida. Né? Esse ninho, quando a gente está para nascer, quando a gente nasce, somos como a flor que vai se transformando, né? E uma hora chega o nosso crepúsculo, onde nós vamos adormecer para retornar à pátria espiritual.
Eu achei maravilhoso. Como forma de homenagear Humberto de Campos na cidade de Parnaíba, ainda consta presente firme seu grande amigo cajueiro. Quando ele era criança, Humberto de Campos ganhou uma muda e plantou. Não, ele fez a muda de uma semente de cajueiro porque ele gostava. Hoje, e na casa em que ele morava. E esse cajueiro cresceu, ele é imenso, e até hoje ele se encontra lá. É um ponto turístico na cidade em que ele viveu por muitos anos. E, inclusive, foram feitos, tem crônicas, poesias, que estão gravadas nos troncos da árvore. Então, aqueles que vão visitar, porque hoje se torna um ponto turístico, podem ler também algumas crônicas, algumas poesias que esse autor nos trouxe. Outra homenagem também dada por Humberto de Campos é que na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, tem uma rua com o seu nome. Tem a cidade lá em Muritiba, que não chama mais Muritiba, chama Humberto de Campos, e assim como tem também alguns locais, orfanatos espalhados, também com o seu nome. Eu trouxe aqui alguns livros que ele escreveu com Chico Xavier, depois de desencarnado como Irmão X. Então, eu vou só ler alguns nomes, porque alguns são mais conhecidos, outros nem tanto, porque são mais lá de 1936, 37, são mais antigos. Mas tem alguns que têm grande importância para nós, brasileiros principalmente, né? Então, Palavras do Infinito, Crônicas do Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Novas Mensagens, Boa Nova, Reportagens do Além-Túmulo, Lázaro Redivivo, Luz Acima, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Contos desta e doutra vida, Cartas e Crônicas, Estante da Vida, Relatos da Vida, Histórias e Anotações, No Roteiro de Jesus. E tem diversas participações em livros do Chico, psicografado pelo Chico, onde existem mais de um autor. Então, tem muitos desses livros em que também tem lições trazidas por Humberto de Campos. Então, esse espírito tão valoroso trouxe para nós muita mensagem, muitas oportunidades de compreender o que é, né, o que foi a sua vida. E nós podemos ver que, eu refletindo nisso, né, à medida que eu estou lendo e conhecendo, eu vou trazendo aos poucos um pouquinho para falar da família dele também, mas vamos fazendo isso ao longo do nosso trabalho, dessa caminhada que vamos ter com ele aqui. Sem muita especulação, porque não nos interessa isso, interessa o contexto geral e tudo aquilo que ele está fazendo hoje por nós aqui na Terra. Mas disso tudo que nós vimos, o que eu percebi, e acho que todos nós podemos observar, é que este espírito, assim como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos que vieram com uma missão aqui na Terra, como passaram por momentos de dor. Então, quando nós pensamos no espírito missionário, nós já pensamos que é um espírito de luz, que é um espírito como Jesus. E os missionários, eles pedem a reencarnação, e com tantas dores, inclusive, para que eles também se redimam de um passado. Hoje, eles estão num patamar muito maior do que o nosso, espiritualmente. Mas eles também ainda têm aquilo que trabalhar na sua intimidade.
E não é à toa que essas dores vêm. Porque Jesus, quando disse para que a gente fosse, não cometesse mais pecados, que a gente fizesse da nossa vida um caminho reto, um caminho de luz, nós teríamos a sua ajuda. Mas não quer dizer que nós não vamos passar pelas dores. A dor é o que limpa o nosso perispírito dos males que nós já fizemos no passado remoto, muito longe. E a dor vem como um dreno, uma limpeza, para que a gente possa seguir adiante nesse processo evolutivo. Então, nós estudar, conhecer um pouquinho da história desses irmãos, é justamente para isso. Para que nós não pensemos que o missionário é aquele que vem em berço esplêndido, nem Jesus veio. Jesus veio numa condição bastante humilde, de pobreza também, para que a gente soubesse que nós estamos nesse processo de evolução e que estar na dificuldade aqui na Terra é uma oportunidade de crescer, de conhecer, de nos esforçarmos para sermos espíritos cada vez melhores. Neste combate às nossas próprias imperfeições. Quando se conversava com o Chico, com o Eurípides, com Bezerra, que são aqueles que eu estou me lembrando agora, a gente, sem querer excluir nenhum, a gente vê que foram vidas difíceis, fizeram escolhas difíceis nas suas vidas, mas foram espíritos que tiveram assim oportunidade de trabalho maravilhosa, sendo auxiliado. Chico Xavier, nós temos Divaldo Pereira Franco, que nós vemos a dificuldade desse espírito, tanto no avançar da idade, e ainda vai em frente, vai, apesar das dores, das doenças, não deixa de divulgar, não deixa de trabalhar em benefício do outro. Que seja para nós, esses espíritos que nós estamos trazendo, como estamos trazendo para esse programa Humberto de Campos, para que seja estímulo, para que as dores que sentimos não nos impeçam de trabalhar, de servir, assim como esses irmãos serviram na sua jornada, que trouxeram tanto ensinamento para nós, de que nós somos sustentados a seguir adiante no trabalho. E o trabalho não acaba aqui. Tanto que todos esses espíritos que eu falei, inclusive o nosso querido Humberto de Campos, que hoje é irmão X, ele continua trabalhando incansavelmente. Até, sabe quando, gente? Ter nova oportunidade de vir à Terra, nos auxiliar a impulsionar o nosso planeta, para que nós possamos evoluir com ele. Não estamos sozinhos. Esses espíritos vieram para nos dar o exemplo. Já que nós temos o exemplo de Jesus e achamos que ele é tão distante de nós, que nós não vamos chegar nunca a ele, esses espíritos vieram falar para nós. É possível. Esforcem-se. Cuidem-se. Mas não deixem de servir. E não é servir esses espíritos valorosos, olha, eles vinham com uma capacidade de... Eu admiro as pessoas que são autodidatas, que têm facilidade de aprendizado consigo próprio. E ainda mais naquela época que para estudar era muito difícil. Hoje, nós temos tantas facilidades. Mas eles já vieram espiritualmente, com o conhecimento desenvolvido, para que pudessem vir e trabalhar e mostrar para nós que o servir não quer dizer eu tenho que estar 100%. Eu tenho que estar no esforço.
de me melhorar, de me transformar, de utilizar todo aquele aprendizado que eu vou levando para frente em mim mesmo. E eles estão nos ensinando isso. Esses espíritos vieram para nos ensinar. E quantos outros estão nos ensinando? E o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Esses irmãos trouxeram livros maravilhosos que nos despertam para que a gente entenda o nosso processo de evolução, nosso processo da reencarnação, onde nós estamos e o que é que nós viemos fazer. Então, vamos tentar responder essas perguntas que aqui se encontram, né? São 3 perguntinhas. A Elizabeth Alves Cabral pergunta para nós assim: Humberto era espírita antes de morrer. Chegou a conhecer Chico Xavier enquanto vivo? Não. Não. Ele não chegou a conhecer, pelo menos do que eu li, não. Agora, como eu estou estudando a vida dele ainda, estou lendo, buscando conhecer um pouco mais, que eu saiba, não, ele não conheceu. E ele teve o contato com o espiritismo, né? Tanto que ele, com aquela crônica que eu li para vocês, ele foi o contato que ele estava tendo e a consciência que ele estava adquirindo. Mas não quer dizer que aqui encarnado ele já tinha se transformado ele tinha já um conhecimento, mas não conhecia o Chico Xavier enquanto vivo, que eu saiba. Mas eu vou procurar melhorar essa a resposta para você. Para a semana que vem eu vejo isso certinho, tá bom? E olha, gente, tem só uma coisa. Eu não sou bambam em conhecimento de nada. Então, aquilo que vocês me perguntarem e eu não souber, vocês me perdoam, mas eu vou falar, olha, eu não sei responder isso agora. Então, eu vou me informar, porque eu não tenho respostas para tudo. Né? Naquilo que à medida que eu vou conhecendo, eu também vou trazendo, e à medida que vocês vão despertando em mim para buscar mais isso, eu agradeço do fundo da minha alma, como essas perguntas que aqui estão, tá bom? Então, eu não tenho vergonha de falar que algumas coisas eu não sei, mas eu vou pesquisar para que a gente possa conhecer juntos, tá? Que eu saiba, ele não tinha o contato, mas eu vou me aprofundar nisso para trazer para você, Elizabeth, tá? E ela ainda tem mais 2 perguntinhas que ela faz. Lendo alguma coisa de Humberto de Campos, ele tenha um apreço e carinho pela sua mamãe. Sabe de algo? Não. Eu tenho, que isso eu vou trazer para a semana que vem, a mãe dele, quando acontece essas questões aí com a família, da família entrar em querer querer os direitos autorais, e até que foi provar que era verídico, se era Humberto de Campos mesmo, se não era, ela mandou uma foto dele para o Chico Xavier. E ela escreveu algumas coisas falando que aquilo que foi psicografado tinha a ver com aquilo que o filho dela, que Humberto de Campos, escrevia. Então, e muitos outros foram estudar para fazer essa avaliação, se era realmente Humberto de Campos. Então, mas eu vou procurar me informar melhor sobre isso, né? E assim, né? Quem de nós não tem um apreço pela mãe, né? E esses autores, normalmente a gente vê lá Jesus e tantos outros espíritos, o Eurípides, né? Que deixou de fazer a faculdade de medicina por causa da mãe. Então, esses espíritos nós somos muito ligados às nossas mães, né? E esses espíritos trazem isso muito forte com eles, mostrando o quê?
honrar pai e mãe, né? E ele perdeu o pai com 6 anos, então ele só teve a mãe como suporte a vida toda, né? Mas também eu vou buscar daquilo que eu já separei para a próxima semana, falando um pouquinho da família, o que mais, se tem mais alguma coisa a respeito disso com a mãe, tá? Aí outra pergunta que ela faz é: o próprio Humberto era meio amargo e saudosista em suas obras? Eu não diria nem. Sabe o que é amargo? Ele era muito triste. Isso eu senti nas coisas que ele, nas poesias dele. Ele era assim triste e saudosista, né? Por demais, tanto que ele conta as coisas do passado e o que eu sinto é que ele é bem preso a esse passado, pelas dores, pelo sofrimento, por tudo que a família passou, pelo que ele passou, né? Então, realmente eu sinto ele assim como você está colocando aqui, Elizabeth. Era amargo e saudosista, porque é assim, a dor de todo o sofrimento que ele passou, talvez isso é que tenha marcado a sua existência. E não depois, porque é assim, né? Enquanto nós não temos ideia de que tudo que a gente passa tem um sentido de aprimoramento para a nossa vida, né, que faz parte do nosso processo de evolução, que isso o Espiritismo nos esclarece, quando nós passamos pela dor sem essa compreensão, o que é que nós, como é que nós somos? Se a gente já conhece outras pessoas. Triste, não compreende a razão por que está passando aquelas coisas, mas por quê? Porque não tem essa compreensão. E o que ele fala aqui nas lições? Que depois que ele fica doente, que ele tem os primeiros contatos com o espiritismo, que a doença o transforma. E aí que ele vai fazendo? Ele vai sendo um pouquinho mais piedoso, amoroso, e aí é onde ele começa a escrever aquelas crônicas de auxílio às pessoas que também mandavam as cartas para ele pedindo um alento, né? Então, mas ele era assim, a gente vê pelas poesias, né? Eu trouxe essas que eu trouxe aqui para a gente ler, para a gente ver, né? Eu também tive essa sensação. Lendo, eu senti isso. Também, assim, uma coisa de triste, né? Mas antes dele da compreensão. Isso somos nós, né? Enquanto a gente não compreende os ensinamentos de Jesus, sobre a lei divina, o que nós fazemos? Nós continuamos a ficar no sofrimento, a nos sentirmos assim, injustiçados diante da vida pelo sofrimento que passamos, né? Ele tem nesse livro Crônicas de Além Túmulo, que foi um dos primeiros que ele escreveu, ele, com o Chico Xavier, né? Ele é muito interessante que no início ele fala um pouquinho dessa dor, né? Ele fala que, olha, é verdade que os assuntos de espiritismo seduziam a minha imaginação com a perspectiva de um mundo melhor do que esse, onde todos os sonhos das criaturas caminham para a morte. Sua literatura fascinava o meu pensamento com o magnetismo suave da esperança, mas a fé não conseguia florescer no meu coração de homem triste, sepultado nas experiências difíceis e dolorosas. Então, assim, ele era amargurado com tudo aquilo que ele já tinha passado. Ele não conseguia, né, pensar de forma diferente. Então, olha aqui que ele fala: a literatura fascinava, mas ainda não tinha a fé necessária para a compreensão de tudo aquilo que ele tinha passado. Os livros da doutrina eram para o meu espírito como soberbos poemas de um idealismo superior do mundo subjetivo, sem qualquer feição de realidade prática, onde eu afundava as minhas faculdades de análise nas ficções encantadoras. Suas promessas e sua mística de consolos
era um brando anestésico que conseguira aliviar muitos corações afortunados e doloridos. Agora, olha o que ele escreve. Mas o meu era inacessível à atuação do sedativo maravilhoso. Então, ele auxiliava as pessoas, ele escrevia para as pessoas dando alento, mas ele não conseguia trazer isso para ele. Ele ainda não tinha despertado a consciência para que aquilo transformasse a sua própria pessoa, né? E o pior enfermo é sempre aquele que já experimentou a ação de todos os específicos conhecidos. Então, aqui ele está mostrando que, apesar de ele ler, dele conhecer, dele gostar, ele ainda não conseguia trazer para si e transformar toda aquela dor, aquela angústia, aquela amargura do sofrimento que ele passou durante a vida toda e continuava passando. Porque eu acho que foi com 24 anos que ele começou a perder a visão, ficar doente, né? E então só foi se complicando tudo isso. Dos 24 até o 48, quando ele desencarna, são mais 24 anos e que a pessoa tem a chance. Por isso que eu falo sempre, gente, quando nós estamos doentes, é momento de reflexão. Vamos parar, por isso que a gente fica de cama, para a gente refletir, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu preciso melhorar, o que eu fiz para acontecer isto daqui, né? Porque o que eu estou acumulando de energias que meu corpo está sentindo, que meu corpo está sofrendo as consequências. Então, toda essa ação, a doença, tudo bem que a gente tem as doenças crônicas, mas elas só vão se desenvolver se nós não tivermos uma vida de servir, uma vida de conhecer nas leis divinas o nosso roteiro de vida. E aí a gente pode até, no final da vida, essa doença aparecer. Por quê? Porque ainda é um dreno que nós estamos utilizando. Mas ela acontece de uma maneira muito mais suave. Vai acontecer no fim da vida. Muita gente, quando descobre uma doença grave, desencarna num prazo curto de tempo. Por quê? Porque ela fez muita coisa durante a sua existência na Terra. E quando chega naquele momento final, ela não precisa do sofrimento. Ela só precisa passar por aquilo para acabar com o dreno, o que faltou para drenar. Né? Então não tem tanto sofrimento. Mas sim, amiga, ele realmente era uma pessoa muito triste, muito angustiada, muito amargo e sofria as coisas que ele já tinha passado na sua infância. Nós vamos ler alguns prefácios dos livros dele, porque ali a gente vai conhecendo um pouquinho mais desse espírito, né? Principalmente do seu lado espiritual. Então, meus amigos, Elizabeth, eu te agradeço muito pelas perguntas e, pessoal, vamos trazendo as suas dúvidas. Se vocês conhecem isto que ela está trazendo, dessas questões, pode colocar, vamos unir os nossos conhecimentos para conhecer um pouco mais desse espírito que nos traz mensagens tão maravilhosas também do além. Então, agora nós chegamos ao fim do nosso programa. E eu agradeço infinitamente a oportunidade de falar sobre esse irmão, de falar sobre esse espírito, e ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, de conhecer as suas lições, e podemos aqui trazer para nós, né, essa oportunidade também de ter mais um exemplo na nossa vida de conduta para a nossa existência aqui na Terra. Então, que Jesus abençoe sempre esse propósito maior de podermos sentir a presença desses irmãos no nosso dia a dia, na nossa vida, trazendo luz, entendimento e paz aos nossos corações. Agradeço de coração esta oportunidade e conto com vocês para me auxiliar também
a cada vez mais, e cada um trazendo um pouquinho, nós vamos conhecendo mais e mais este espírito tão valoroso. Continuem trazendo suas perguntas. E, amiga, eu vou procurar essas perguntas que eu não consegui responder direitinho, para que a gente na próxima semana possa colocar aqui para esclarecimento. Que a paz de Jesus seja conosco e que sejamos felizes com as condições em que temos hoje na nossa vida. Gratidão imensa. Tavares, querido amigo. Tavares vai fazer a divulgação da rádio, porque nós estamos com muitos novos programas. Isso é muito bom, que vem trazendo para nós sempre as experiências da vida, as experiências que nós vamos adquirindo ao longo da nossa jornada evolutiva, e é só assim, através das experiências, através das pessoas, como é que fala? Através das nossas experiências de vida, que nós vamos também conhecendo um pouquinho dos nossos irmãos aqui em humanidade, né? Quanto nós temos que aprender uns com os outros. E esses espíritos são valorosos, nos trazem sempre essa oportunidade. Então, a gente vai conhecendo um pouquinho da sua história, da sua vida, e vai buscando aí conhecer ainda mais esses valorosos irmãos da espiritualidade, que Jesus nos permite que venha estar conosco para nos ensinar, né? E eu só tenho a agradecer a todos por me ouvirem, por estarem comigo, por mandarem perguntas, por também estarem nesses momentos aqui engrandecendo o nosso conhecimento a respeito deste irmão. E agradecer a você, Tavares, pela oportunidade que me deu de poder realizar este trabalho. Tavares, você vai entrar para fazer a... Ok. Bom dia, com certeza vou agradecer e ficar muito feliz com o estudo da vida e da obra do Humberto de Campos, que é, para o nosso ver, um grande contributo para a divulgação do espiritismo em terras brasileiras e, lógico, a nível de planeta Terra. Mas eu quero falar justamente dessa estreia, que foi hoje, agora toda quinta-feira às 10 horas, nós teremos aqui o programa No Caminho com Jesus, né? Na quinta-feira, às 10 horas. Ontem estreou, às 8 horas da noite, estreou o programa a Umbanda à Luz do Evangelho, com a Dice e com o Denilson. Daqui a pouquinho, às 20 horas, hoje, todas as 20 horas, nós teremos com a Sanja Lobo o programa Espírita Luz do Mundo, estudo aprofundado do livro dos Espíritos. Vamos trabalhar, ou ela vai trabalhar nesses primeiros programas, a filosofia espiritualista. E amanhã, às 9 horas da manhã, aqui com o Flávio Rangel, vai estrear o programa Espiritismo Responde. São perguntas que foram feitas pelos ouvintes, pelos internautas, melhor dizendo, aqui pela Web Rádio, que a gente está repassando, e ele vai aí conversar sobre diversos assuntos. Então, são essas as estreias que nós tivemos aí para esse início de ano, aqui na Web Rádio, e, lógico, com essa estreia, que era um sonho antigo de fazer o estudo sobre os livros do Humberto de Campos, e também, lógico, evidentemente, a posterior, por motivos profissionais, teve que botar o Irmão X como chancela do seu nome, não é isso? Mas isso aí é para os próximos capítulos. Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Eu que agradeço. Um abraço para todos, um beijo no coração e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Gratidão imensa a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.